Sejam bem-vindos a mais um episódio do Corecast, o podcast do Conselho Regional de Economia. Eu, Thiago Holanda, conselheiro aqui do Corecon, tenho mais uma vez a alegria de receber você para mais um dos nossos episódios. Episódios esses sempre trazendo assuntos que são atuais, relevantes, e não apenas assuntos que são atuais e relevantes, mas também profissionais que são relevantes e atuantes no mercado cearense, regional e até mesmo nacional. Hoje eu tenho a alegria de, pela segunda vez, receber esse amigo, esse profissional extremamente competente, meu amigo Davi Azim. Muito obrigado. Já foi conselheiro do nosso... Sim, já fui vice-presidente aqui. Já foi vice-presidente, olha só. A gestão do Igor Lucena. Na gestão do Igor Lucena, exatamente, verdade. Eu não comentei essa informação porque eu não tinha certeza de qual tinha sido a gestão, mas ainda bem que você trouxe aí esse tema. O Davi já esteve conosco em episódios anteriores, né? Foi um episódio que a gente fez junto com o Anderson, você pode conferir no nosso canal do YouTube, e hoje ele está aqui para falar mais sobre reforma tributária, produtividade e outros assuntos que são relevantes para a macroeconomia, para a discussão econômica do nosso país, o Brasil. Davi, você já se apresentou, né, no outro episódio, mas eu queria que você fizesse mais uma vez uma breve apresentação sua para que os nossos queridos, aqueles que nos assistem, poderem conhecer você melhor, por favor. Pronto. Sou Davi Azim, né? Davi Azim Filho, sou economista, formado pela Universidade Federal do Ceará, tenho pós-graduação em Estratégia e Gestão Empresarial. Estou terminando agora a minha MBA em agronegócio. Né? Eu não gosto de parar, eu gosto de estudar. O negócio é estudar. Enfim, fui vice-presidente na gestão do Igor Lucena aqui, do Conselho, com muita honra. Um momento muito especial também do Conselho, foi um momento maravilhoso. Inclusive, essa criação desse Corecast, né, foi uma idealização dessa época, Dessa época, na gestão. Eu sou analista de operações, trabalho na Companhia Nacional de Abastecimento. Enfim, né, estamos aqui contribuindo sempre, né, para a nossa profissão e sempre tentando aqui ajudar da melhor forma possível a classe dos economistas. Até porque muitos assuntos econômicos, eles são muito obscuros para a população como um todo. Sim. E você tem desempenhado, né, durante esse tempo um papel não apenas técnico, mas também de elucidar esses assuntos para a nossa população. E hoje nós vamos conversar sobre um desses assuntos, né? Sim. Reforma tributária. Muito tem se falado sobre isso, Davi. Noticiários, né? A população escuta muita coisa, mas muitas vezes são opiniões, de certa forma, superficiais. Você concorda comigo? Demais. E você, uma opinião técnica de um economista experiente como você, qual é a sua avaliação sobre a reforma tributária? Essa pergunta é profunda, né? A minha avaliação, ela fica tecnicamente falando, né? A expectativa ao mundo ideal e ao mundo possível. A reforma, ela não ficou ainda nem no mundo possível. Imagine só. Assim, eu imagino, pelo que eu tenho conversado com alguns especialistas, né? E tenho debatido não somente com economistas, mas principalmente com advogados tributaristas e com contadores também tributaristas. Porque esse é o caminho que nós temos que trilhar, né? Eu acho que essa convergência de conhecimentos é necessária para que a gente possa continuar implementando mudanças, né? Eu quero dizer que eu acho que a reforma ela finalizou agora, né? Com a última lei complementar, se não me engano, 227, que foi agora que essa lei complementar, ela altera também a lei complementar a última agora, que foi a 214. Enfim, e então diz que encerrou, mas tem muito debate ainda sobre ela, né? Olha, veja bem, o que eu queria começar falando sobre essa questão da reforma. Qual é o papel do economista na reforma tributária? Essa é uma excelente reflexão. Porque a gente tem comentado, porque nós estamos aqui exatamente nesse fórum, né? Fórum de economia. Então a gente vai debater qual é o papel do economista. Bom, quando a gente vai analisar o papel do contador na reforma tributária, é interessante que o contador ele tem que seguir também o direito tributário. Porque para ele se dar bem na reforma tributária, ele precisa também verificar a legislação. Então o contador segue o jurídico, de certa forma. Ele vai ter que observar isso. Não é que ele vai seguir exatamente o jurídico, mas ele tem que seguir a lei, as normas, né, para poder chegar a analisar o planejamento tributário, enfim, né, que é necessário. Então antigamente o contador tinha uma preocupação muito grande de só informar o fisco. Antigamente, informar o fisco direitinho, né, as obrigações acessórias, enfim, a documentação. Então era uma grande preocupação que o contador tinha.
E agora ele tem essa preocupação também, só que ele tem uma preocupação maior, que é proteger o patrimônio do seu cliente. Mas proteger o patrimônio dele utilizando o regramento, né? Utilizando as normas, quer dizer, chama-se elisão fiscal. Né? Então ele procura proteger o patrimônio agora, por quê? Porque ele precisa assim, conformidade, precisa buscar conformidade com a legislação, mas ele precisa também proteger o patrimônio e reduzir o máximo, né, da tributação para o seu cliente, que é possível e é legal, né, dentro da legalidade. Bom, esse é um ponto. Davi, só interrompendo você, porque parte do público que a gente assiste, eles não têm muita familiaridade com esse termo. Então, existe a diferença entre a elisão fiscal, que é o que você está falando, e existe a evasão fiscal, não é isso? A evasão é a forma ilegal. Ilegal, exato. Né? Formas ilegais de você diminuir a tributação. A elisão é a forma legal de você reduzir o impacto tributário para o seu cliente. Exato. Né? Isso é para o contador. Bom, aí quando é que entra o advogado, o tributarista? O advogado tributarista, ele entra na questão de você buscar que haja a normatividade, né? Sendo que há também uma questão de você impedir, de certa forma, que o fisco faminto venha a consumir o contribuinte. Tá certo? Então ele busca também que haja uma correlação ali, né? Interessante entre o fisco e o contribuinte, para que haja um pouco mais de harmonização, né? Porque nós entendemos que em alguns momentos ali o tributo serve, né? A gente tem que entender que o tributo serve para o ajuste fiscal. E tem gente que não gosta muito de ajuste fiscal, né? Essa é a realidade. Então, às vezes, o advogado tributarista tem que entrar nessa seara aí de normatizar a tributação, que é necessária. Vamos normatizar também a proteção ao contribuinte. O contribuinte precisa, digamos assim, é compulsório, né? O tributo é algo compulsório. E você precisa pagar, é claro, né? Mas então, como é que vai se pagar? De que forma? Então, de forma, o regramento normativo. Então, o advogado presta muita atenção nesse aspecto. Então, o contador verifica o que eu falei agora, pouco tempo, e o advogado também nessa questão jurídica e tal, que garante direitos e deveres do contribuinte e do fisco. Isso não se ultrapasse, né, a normalidade. Bom, e o economista? Onde é que está ele aí? Hein? Aí a gente pergunta assim, o economista está em canto nenhum? Né? Eu acho até que o nosso debate da reforma tributária, pouco passou pela mão dos economistas. Né? Pouco passou. Os colegas contadores tiveram uma boa representatividade, né? Isso é importantíssimo, né? Eu acho que foi uma coisa, digamos assim, uma porta que se abriu também, mais ainda para o contador. Né? Esse economista, olha, o economista está onde? Bom, primeiro começa pela gênese da reforma tributária. A reforma tributária, ela veio no momento que se chegou e disse assim, a sociedade brasileira, o mundo econômico precisa de uma reforma tributária urgente, que isso já era uma demanda da sociedade há muito tempo. Isso não é só uma demanda nova, não é só uma demanda antiga. E aí se pegou apropriadamente aquele momento e disse, vamos fazer uma reforma. Então todo mundo estava cedendo pela reforma. Cedendo pela reforma. Mas assim, cadê os modelos que comprovem os impactos, que demonstrem minimamente onde é que vai se chegar? Não se tem. Teoria dos jogos, né? Teoria dos jogos para os economistas é importante. Tem inclusive um livro sobre teoria dos jogos para os tributaristas, né? Que é interessante você até comprar. Quem quer dar uma olhadinha, é até bom. É um livro simples, pequeno e muito bom. Então, o que vai? Cadê a reforma? Não tem nem teoria dos jogos. Se eu tivesse movimento em determinado setor, qual seria o impacto no outro setor? Qual seria o movimento do meu outro lado? Né? Não tem. Qual é o movimento do fisco é esse? Qual é o movimento do contribuinte? Não tem essas análises. Minimamente. Né? Eu estou dizendo minimamente. Não estou nem falando algo... modelos assim, avançados. Modelos avançados, não. Aquela análise mais superficial mesmo. Não tem. E aí entrava o economista, né? O econometrista, tá certo? Analisando, né, os impactos em vários aspectos, em várias frentes, para mostrar que não, realmente a reforma tem uma viabilidade. Né? E aí a reforma começou a ter contornos mais voltados para a questão de quem chega primeiro, quem chegou, quem se apresentou, e quem está fazendo lobby na questão política, né? São grupos de interesse ali que ficaram. E aí houve uma deformidade da reforma de uma forma geral, né? Eu não acredito que quem começou a reforma pensasse que ia chegar nesse ponto que chegou. Essa é a grande realidade. Mas, enfim, a reforma ela trouxe esses aspectos aí que tem que ser algumas coisas comemoradas, por exemplo. A gente pode comemorar, por exemplo, a discussão que houve, ela trouxe para a gente assim, outros princípios da reforma, né? Por exemplo, houve a questão da simplificação, né? Da transparência, houve a questão também ali da cooperação, que aí é um negócio que
eu tenho que achar que isso vai ser para o futuro, bem futuro mesmo. Não sei se eu vou estar vivo nesse tempo ainda. A cooperação que você se refere entre os entes federativos? A cooperação entre o fisco e o contribuinte. Sim. Para redução dos conflitos, Sim. do contencioso. Uhum. Então, tem esse outro princípio agora. Então, o princípio da defesa do meio ambiente, né? Que aí você tem ali o imposto seletivo, que é outra novidade da reforma, é uma outra novidade. E aí tem esse imposto seletivo. Bom, aí essa questão do imposto seletivo, tem o imposto seletivo, tem o cashback, que é uma coisa também inovadora. Inovadora. Né? O Brasil, quando quer inovar, inova, né? Não sei se... Vai funcionar. Que vai funcionar. Tem a questão da cobrança no destino, né? Que dizem que vai acabar com a guerra fiscal. Né? Eu acredito que sim, em certo aspecto acaba com a guerra fiscal, mas eu acho que teriam outros momentos também que são importantes para serem vistos, né? E tem também a questão aí dessa transparência que se coloca aí, né? Que eu digo que é uma coisa muito interessante de transparência, porque você agora é o imposto chamado imposto por fora, né? O IBS e o CBS vão ser impostos por fora. Vai ser destacado lá qual o valor que você vai pagar no imposto. Você poderia explicar um pouquinho melhor essa questão do IBS e do CBS relacionados a serem por fora? Porque esse é um ponto mais delicado, é um ponto de mudança, não é isso? É um dos pontos que se coloca como interessante, que é a questão da transparência, do princípio da transparência. Né? Um dos princípios que foram adicionados, foram 6 princípios adicionados. A transparência é um desses princípios que se coloca aí como mais um que apareceu, porque era necessário que se fizesse. Uhum. Era necessário que se fizesse, sim, né? Porque você vai descobrir por fora, porque o preço do tributo já vai ser cobrado por fora. O consumidor ele já vai saber quanto é que ele está pagando. Uhum. O preço que está sendo cobrado pela empresa e quanto é que ele está pagando. Ele está dizendo assim, como se houvesse assim, uma diferenciação importante em algum aspecto, dizendo assim, quem vai pagar sempre vai ser o consumidor final. Como se na época passada também não fosse. Sempre foi o consumidor final. Vamos lá colocar isso bem em pratos limpos. Nunca foi a empresa que paga exatamente o tributo. Né? Aí esse tributo, antigamente, né, digamos assim, fora da reforma, esse tributo estava dentro ali ainda do caixa das empresas. E, de certa forma, até que se fizesse, né, o pagamento, né, toda a tramitação, o pagamento, esse serviria como capital de giro, Sim. tá certo? Das empresas. E não vai ter mais, né? Ele vai ser logo, já vai sair ali, vai estar destacado, o governo já vai pegar, acabou. Não tem mais capital de giro para as empresas. Uhum. Isso é bom ou é ruim? E o tempo dirá? Eu acredito que o tempo dirá, né? Porque, de qualquer forma, a tributação para o consumidor final sempre foi forte. Sempre foi forte. E as empresas perderam um pouco de capital de giro. Por exemplo, elas tinham tempo naquele recurso lá dentro do caixa delas e saía depois, né? É como se fosse um empréstimo de curto prazo sem ônus. Sem ônus, exatamente. Algo nesse sentido. É isso, é mais ou menos isso, né? Durante aquele tempo que ela ia fazer o pagamento dos tributos, né? Esse tempo o dinheiro estava lá com ela. Então ela poderia girar e ter um pouquinho mais de tempo para poder fazer esse pagamento, né? Ter recurso para fazer esse pagamento. Mas não é o caso. E por que eu acho que a coisa foi corrida? Foi corrida também, Thiago, porque, veja, as receitas próprias do governo, ao longo do tempo, receitas próprias, elas foram caindo. Uhum. Receita própria que eu digo é, por exemplo, no Caixa Econômico Federal, né? Teve uma queda dessas receitas próprias. E aí, onde está o grande lance? A receita tributária. O grande lance do governo. Em 2024, correspondeu a 70% das receitas correntes, meu amigo. Correntes. Então, é muita coisa, né? Então, o governo vê na tributação a salvação da lavoura. É a menina dos olhos de ouro. É porque, na realidade, se a gente for perceber no frigir dos ovos, digamos assim, a reforma tributária tinha que ser alguma coisa que reduzisse a carga tributária. É o que a minha expectativa era essa. É o que tem muita gente. Mas não, ela foi feita apenas para... Vai manter, olha, vai ampliar, na realidade, todos os cálculos agora, que a gente não sabe nem que esses cálculos ainda são uma previsão, uma estimativa, né? Porque tem que deixar isso bem claro, porque tem as alíquotas que ainda vão ser estabelecidas nos estados, né? Enfim. Mas essa questão toda é uma coisa louca, né? Você ainda está ainda a perceber alguns aspectos que ainda vão ocorrer, você não sabe como realmente vão impactar na economia. E o economista entra aí, nessa análise macro e micro. Né? Essa análise macro e micro, você vai analisar tanto os impactos da tributação setorialmente falando, mas convergindo para as conexões que existem entre os setores, as conexões que existem tanto na economia doméstica como na economia externa.
E aí, como é que vai ser o impacto também para a economia, né, no nosso relacionamento com o exterior? A nossa competitividade. Nossa competitividade. Nós vamos entrar nesse assunto da competitividade, porque nós vamos entrar lá em cima de produtividade. Né? Então, essa reforma, inclusive, se você for para um aspecto mais técnico também, você falou da CBS e do IBS, por que é contribuição? Por que o nome é contribuição? Quer dizer, houve alguma forma, queira ou não queira, do legislador, ou do que formou essa ideia da contribuição, de burlar, de alguma forma, a questão mais ou menos federativa. Porque não é. Então, de fato, seria o quê? A contribuição seria um imposto. A contribuição seria um imposto. Né? E esse é um fator interessante de ser colocado. O outro fator, que a gente coloca também do CBS e do IBS, nessa reforma tributária, tecnicamente falando, é a questão da harmonização. Da harmonização do IBS e do CBS. Quer dizer, nós vamos ter a Receita Federal de um lado, e nós vamos ter o Comitê Gestor do outro. Eles vão ter que se harmonizar em vários aspectos. Em vários aspectos. Nem sempre é fácil de conseguir essa harmonização. Você imagina. Você imagina isso. Né? Mas, de fato, quando você coloca os entes subnacionais, né, que aí são os estados, os municípios, de fato você tem uma preocupação com relação a qual é o nível resolutivo desses entes subnacionais com relação à determinação do comitê gestor. Uhum. Porque agora, e aí eu já entro no outro aspecto também, já tem outra lei complementar, né? Sobre o IBS e o comitê gestor. Como é que vai ser repartido esse dinheiro entre os entes subnacionais e tal. E aí você vê, quando você vai analisar, você vai ver que na realidade, você tem um problema, não é de legalidade na norma ou de exigência da norma, não. Você tem um problema de quem manda em quem. Quem manda em quem. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Né? Isso aí é péssimo, porque na realidade você está partindo para uma outra esfera, uma outra digamos assim, um outro aspecto, que é um aspecto que eu acho temerário. É a questão da centralização do poder das coisas. Davi, vamos tangenciar aqui esse assunto falando um pouco sobre produtividade no Brasil. Existe uma relação entre esses dois temas? Você acha isso numa avaliação bem macro, que essa reforma pode atingir a produtividade no Brasil, levando em consideração que produtividade para nós brasileiros é um assunto doloroso, sim, porque nós estamos muito aquém, né? E essa discussão está muito em voga, especialmente porque muito se fala da redução da escala 6x1 também. Como é que você avalia isso do ponto de vista de um economista? Bom, muito bem. Porque isso é um drama, né? Uhum. É um drama porque se a gente falar da escala 6x1, por exemplo, o pessoal vai achar que a gente está contra o trabalhador e não tem nada a ver. Por favor, ninguém me interprete aí como sendo algo fora... Nós somos trabalhadores. Somos trabalhadores, né? Então, assim, claro que tem que haver melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Isso aí não tenho dúvida. Mas também, como eu falei no começo aqui da reforma tributária, faltou modelagem. Faltou perspectiva, olha, eu vou propor essa lei, que no Brasil é assim, a pessoa propõe a lei e não quer, certo, me mostra aí algum dado, alguma fonte, as consequências daquilo, né? Tem causa e efeito, tudo tem causa e efeito. A ciência é assim, causa e efeito. Na economia é a mesma coisa. Qual vai ser o efeito que você está esperando? Qual vai ser a causa que provocou isso, né? Então não existe isso. Então não há um modelo, não há uma projeção, não há nada. Veja, a produtividade para alguns setores é muito importante na economia. Vamos pensar aqui no varejo, por exemplo. Você pega o varejo. O varejo tem uma margem pequena. Ele trabalha com margem pequena para competitividade, um giro alto, um giro elevado. Então, para eu melhorar, se eu tirar a questão de um dia a mais do trabalho, né, digamos assim, eu tenho que aumentar minha produtividade. Eu tenho que ser mais produtivo. E eu preciso de mais fatores de produção, né? Eu preciso de mecanismos de produção que sejam mais produtivos, né? Tecnologicamente mais avançados, eficiência, informatizados. O ser humano, ele tem que ser qualificado, né? O pessoal fala da guerra fiscal, por exemplo. Eu sou favorável que esse negócio de guerra fiscal, que o governo fez, fora que ele fez um monte de isenção para um monte de setores que deformam a economia também, né? Um monte de setores ele fez um monte de isenção aí. Os lobistas, né? Os lobistas fizeram e tal, enfim. Aí também distorce um pouco a reforma. Então, se eu quero realmente alguma coisa realmente robusta, eu preciso ter um ser humano qualificado. O empresário vai atrás de quem tem qualificação. Mas o empresário agora foi atrás de quê? Foi atrás de localização.
Porque quem me desse o benefício fiscal estaria lá, né? Não o ser humano. Por isso que eu digo, o ser humano precisa ele precisa se capacitar, se capacite, estude, procure, né? Tenha horas e horas e horas de estudo, né? Para poder você ser procurado, né? Você ser diferenciado. Bem, enfim. E aí, a produtividade entra nesse assunto. Ser humano e material. Nós temos isso? Nós temos isso, Thiago. A realidade é essa. Qual é o salário médio do cearense? Qual é a renda média do cearense? É uma das mais baixas do Brasil. Estou falando aqui para todo mundo. Vá lá, procure para saber a mais baixa do Brasil. E tem estados que tem um PIB menor do que o nosso, que tem uma renda muito maior do que a nossa. Muito maior não, mas maior do que a nossa. Bem maior, né, no caso. Então, assim, é algo que você não consegue compatibilizar. Então, no caso da reforma, se houver, claro, a perspectiva é essa, porque nós não conhecemos a alíquota, não conhecemos quanto é que os estados vão cobrar, porque cada estado vai aprovar a sua alíquota, né, através de leis ordinárias, tá? Bem claro, leis ordinárias. Outra coisa também, a Constituição cria tributo? Não, a Constituição não cria tributo. Né? Quem vai criar o tributo é a lei ordinária do estado, certo? Deixa isso bem claro. E se tiver uma reforma tributária que onere mais, o que vai acontecer com tudo? Tudo vai subir, tudo vai ficar mais caro, né? Aí tem a questão da competitividade, com relação ao mercado externo também, né? Tem com relação às ferramentas de trabalho, que vão ficar mais caras, né? Isso é a perspectiva, se essa reforma realmente trouxer esse aumento da carga tributária que está se colocando aí. E isso acontecendo, prejudica a economia, a eficiência da economia, né? Porque a produtividade para você adquirir um produto com maior tecnologia, por exemplo, vai ficar mais caro, né? A pessoa, para conseguir um serviço digamos assim, de cursos, enfim, né, para poder melhorar a sua questão pessoal, intelectual, vai ficar mais caro. Tudo vai ficar mais caro. Bom, mas aí como é que a gente vence isso? Realmente você vai vencer isso quando houver, né, assim, uma convergência positiva para que o Brasil realmente reduza sua carga tributária, né? A produtividade é necessária a partir do momento que você procura dizer assim, não, eu vou reduzir a carga tributária, vamos incentivar a tecnologia. O Brasil precisa disso, né? Em alguns aspectos e tal. E, enfim, e aí você aumentar a produtividade do Brasil. É importantíssimo. Mas a escala 6x1, a pessoa do varejo, como estava voltando aqui ao seu do varejo, se o cara perde um dia, ele tem que aumentar a produtividade. E como é que ele vai aumentar isso aqui? Qual é o tempo que leva para aumentar a produtividade numa situação dessa? Então, a perspectiva não é positiva. É interessante você ter falado isso, porque o Brasil, né, e aí vamos voltar a esse ponto do como superar isso, né, que você estava falando. O Brasil, ele tem feito escolhas permanentes ao longo das últimas décadas que nos fazem permanecer, criar raízes num modelo ainda muito primário exportador. Muito. A gente não tem desenvolvido muitas capacidades que nos deem capacidade de dar saltos de desenvolvimento tecnológico, né, de capital humano, que nos faça aumentar a nossa produtividade. E a gente tem uma produtividade praticamente estacionada ao longo das últimas décadas. E isso entra exatamente no cerne da discussão do que você tem falado. Sim. A gente tá dando, eu creio, né, e aí se eu estiver errado você me corrija, que o grande problema dessa questão da redução da escala 6x1 é, vamos reduzir aqui, mas vamos avançar aonde? Onde? Não tem avançado. Estamos desenvolvendo tecnologia para poder compensar essa perda de produtividade do trabalho? Creio que não, né? E isso pode gerar efeitos negativos sobre a nossa economia, porque a gente está optando um caminho populista. Você acha que isso faz sentido, Davi? Perfeito, Thiago. Você colocou aqui na mesa o que é para ser colocado, né? Eu estou falando que realmente eu coloquei também aqui, que é, sem dúvida alguma, o que nós vamos fazer? Ok, nós queremos chegar aqui, mas o que vai ter que ser feito para chegar aqui? Né? Não tem. O Brasil tem essa coisa de passar por cima de tudo. Vai simplesmente abraçar a narrativa política, né? E sempre ela vence mais do que a narrativa técnica. Isso é um problema para o Brasil, né? Eu costumo falar, desculpa te interromper, Davi, eu costumo falar muito para os meus alunos que pessoas amadurecem, né? Eu, por exemplo, Thiago, não sou o mesmo, obviamente, da minha versão adolescente. Houve um salto de maturidade grande. Você, qualquer pessoa, a gente pode dizer a mesma coisa. Mas as nações também amadurecem. Então, o Brasil ainda, na minha percepção, não sei se você concordará, ainda está muito longe de um salto de maturidade que nos leve a ter condições de abdicar de certas coisas. Você quer ver isso aí? Quer ver um negócio, por exemplo, que eu vou dar, você falou, vai encaixar perfeitamente com o seu pensamento.
O Brasil está pensando em regular a inteligência artificial. Está preocupado com isso. O Brasil está preocupado em regular. O negócio do Brasil é regular. Vamos criar, meus amigos. Vamos avançar. Cadê o Brasil? Vamos criar um sistema aí. Vamos lá. Se regularmos, já vamos começar a corrida atrás. Essa é a verdade. Já estamos para trás. Já estamos. Já estamos para trás. Vamos já. ficar mais atrás ainda. Mais ainda. Porque o nosso pensamento é esse. Regular. Eu quero taxar. Eu quero tributar. Não, a gente não está pensando o que é o correto. A gente está pensando em avançar na nossa questão da nossa capacitação técnica, operacional. E aí, eu deixei entrar dentro dos balanços, das análises de valuation, que vai lá nas receitas operacionais das empresas, que é importante você avaliar isso. Você fica preocupado, né? Rapaz, aí tudo isso se encaixa de uma forma que você... É a análise do economista. O economista vai analisar lá como é que está a contabilidade, como é que está lá o direito, como é que está lá a administração e vai dar uma digamos assim, um cenário. O cenário daqui, ó, aqui o cenário é esse, pessoal. Que é o cenário do economista. A reforma tributária, daqui é o cenário é esse aqui, ó. E aí o contador, né, vai mais ali pontual, o advogado vai na legislação normativa, ó, pessoal, tudo bem, nós temos que correr assim, ó. Beleza. E o administrador, aquela administração financeira tem que ser feita sempre, né? Então, enfim, a reforma era importante? Ela foi importante. Foi importante que começou o debate realmente, verdadeiramente. Mas as distorções que delas vieram, são muitas, eu aconselho a você, as pessoas irem dar uma olhada no direito tributário, dar uma olhada na contabilidade tributária, que avançou bastante também. Dê uma olhadinha, né? Não precisa ser tão técnico, não precisa ir tão lá profundamente, mas dê uma olhadinha para você perceber que aquilo que venderam para você pode ser algo que não foi muito interessante, né? Talvez seja muito interessante. Pior que não dá para devolver mais o produto. Tem que andar com o produto agora e ver o que pode ser feito. Davi, nós estamos caminhando para a reta final do nosso Corecast, mas a gente só pincelou, né, muito por cima esse assunto, que é um assunto muito amplo, muito extenso, que exige ali muita dedicação que você teve para poder conhecer mais sobre esse tema. Para quem nos assiste e quer entender melhor sobre isso, quer conhecer melhor sobre esse tema, quer se apropriar como você se apropriou, quais são os tópicos da economia que precisam ser lidos? Hoje a gente tem muito material na internet, né? O ideal é fazer uma graduação em economia, mas nem todo mundo tem esse tempo, essa disponibilidade. Mas um leigo, uma pessoa de outra área que queira se apropriar mais sobre esses temas, quais são os tópicos que precisam ser lidos, estudados, para que alguém saia daquele senso comum jornalístico, né? Aquela coisa de conhecimento de noticiário, né? Sim, noticiário. E possa avançar e conhecer de fato esse tema. É o que a gente buscou aqui também, fazer uma forma simplificada do assunto para poder as pessoas só terem uma certa curiosidade, né? Exatamente. Rapaz, será que o Asen está falando e o Thiago também está falando alguma coisa realmente tem a ver? Bom, eu acho que a gente tem que procurar a teoria dos jogos, é interessante, tem que ter aí uma visão da teoria dos jogos, porque tem já livros sobre esse assunto, uma questão tributária. Tem que conhecer macroeconomia, tem que conhecer microeconomia, porque a poupança, juros, digamos assim, consumo, tudo está envolvido na reforma tributária. Você tem que analisar isso tudo, né? E aí, a reforma tributária que nós estamos falando é a reforma do consumo. Mas tem renda também, você falando de taxação de renda, tem outros aspectos também, né? Então, tem que conhecer, tem que saber quais são os impactos que vai haver, que ocorrerão, né? Será que vai aumentar a nossa capacidade de poupança? Será que não tem renda disponível para poupar mais? E aí, tem mais investimento? Será que vamos ter? Será que vai haver isso? Então, aí tudo é uma questão de você realmente estudar. Estude sobre investimento, é importante. Eu acho que a análise de valuation é para todo mundo, né? É preciso a pessoa conhecer um pouco de valuation também, né? Enfim, tendo isso, e lendo um pouquinho também de direito tributário, já vai ter uma grande bagagem para discutir sobre a reforma e sair, como você falou muito bem, né? Dessa coisa mais senso comum, né? As pessoas têm a senso comum, que às vezes esse senso comum nem é muito a verdade, né? Nem é muito senso. Não é muito senso. Não é muito consenso, né? E é verdade, isso aí, né? Não é mesmo, né? Davi, estamos chegando ao fim da nossa... Rapaz, Passou voando, né? Passou voando. Eu queria que você fizesse suas considerações, se despedisse do nosso público, para a gente poder encerrar esse episódio.
Muito bem, a consideração final é que a gente tem que, como economista, continuar atuante, tá certo? Permaneça firme, né? Estude muito o assunto da reforma tributária. Vale a pena você estudar o assunto da reforma tributária. Se capacite, porque você, tendo diferencial, isso não é uma retórica, isso não é uma conversa da boca para fora, isso é uma verdade. O empresário vai olhar você diferente, né? Procure também não ficar somente preso à sua ciência. Procure também trabalhar com um contador, com um advogado, com um administrador, conhecer um pouco dessas ciências, para que você tenha mais robustez quando você for dialogar, tá certo? É importante. Eu acho que a gente não pode ficar ali, né? Tem que amplitude é interessante, é importante. Eu agradeço a você, Thiago, mais uma vez o convite, né? Eu gosto demais de estar aqui. Eu tenho um prazer enorme de estar aqui no Conselho Regional de Economia. Venha no Conselho Regional de Economia, bata um papo com a gente. A gente está aqui à disposição, né? Das pessoas, dos estudantes principalmente, dos curiosos principalmente. E é isso, né? Eu fico aqui muito feliz de poder estar mais uma vez aqui prestando um serviço, né, para a sociedade, podendo falar um pouquinho. As pessoas até conhecem alguma coisa que eu falei aqui, pode ser até um pouco repetitivo, mas outras coisas a gente pode, no futuro aí... Em outro episódio, quem sabe, aprofundar um pouco mais. Davi, muito obrigado mais uma vez pela sua disposição, por estar aqui conosco, compartilhando seu conhecimento. Nós do Conselho, nós agradecemos de coração pela sua disponibilidade. E você que nos assistiu, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Deixa aí nos comentários alguma ideia de tema para episódios futuros. Deixa o seu gostei, né, o seu like aí no nosso vídeo, para poder incentivar que outras pessoas conheçam o trabalho que a gente está desenvolvendo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.